de Deus. Tem piedade de mim, Macedo, pois não posso ver você sofrer deste modo. Suas palavras, entrecortadas pelo pranto, pelos soluços que as detinham na garganta, carregadas da vibração daquele amor heróico que era capaz de se dar uma fera como aquela, repercutiram no velho dementado, e ele foi se acalmando, seu ataque amainando, sob o influxo do estímulo e dos rogos da mulher, cuja grandeza de espírito e imensidade de amor acabaram por envolvê-lo inteiramente, até que se deixou cair exausto, fungando e babando, no sofá. Sua respiração difícil, seus olhos congestos, suas faces de ódio e loucura, davam-lhe, ali e agora, o aspecto de um monstro. Dé Margarida debruçou-se sobre ele, enxugando-lhe o suor e o líquido viscoso que lhe escorria pela boca, afagando-lhe os cabelos com um carinho indescritível, abraçando-o, de quando em quando, para apertá-lo junto ao peito, como uma mãe, chorando, abraçando-o, falando-lhe suavemente, e atirando o velho do ataque, a pouco e pouco. Sousa e Salvius presenciavam o quadro. Sousa, sob mais forte emoção e penalizado ao extremo, tinha compaixão, agora que ele viu os padecimentos, daquele pobre homem, que deveria sofrer terrivelmente por tempo indeterminado pelo seu orgulho e egoísmo, vaidade e ambição. Aquele homem não poderia ser catalogado a rigor como inimigo, era um doente, simplesmente um enfermo. Isso mesmo, Sousa, concordou Salvius, que lhe acompanhava os pensamentos e as emoções. Este homem é um doente. Chegará um dia, na face da terra, em que as ciências do espírito catalogarão como doenças o orgulho e o egoísmo, a vaidade e a ambição, e a ordem social os obrigará a severo tratamento, uma vez que são as fontes permanentes do mal e da intranquilidade que reina sobre o globo. O homem que ultrapassa os limites normais, e haverá um limite de normalidade, sob qualquer dessas formas de sentimento, caminha para a loucura declarada, e é uma fonte geradora de desequilíbrio, em potencial. Nada mais justo, pois, que seja submetido a rigoroso tratamento especializado, com vistas a recuperá-lo para o convívio social. Você é testemunha, nestes poucos dias de observação, de 6 mortes violentas, nascidas da enfermidade deste homem, e pode estar certo de que a força maléfica que lhe acionou ainda pode estar em pleno vigor, alimentada pelas suas próprias energias mentais. Nestes processos tudo é imprevisível, e da mesma forma que o mal pode se arrastar para convulsões maiores, pode também, de um momento para outro, arrefecer e morrer, ou porque se extinguiu a si mesmo, ou porque alguma força poderosa de amor o suplantou. Você pode ter uma amostra aqui mesmo, quando o amor de Dé Margarida, para quem Macedo não tem defeitos, envolveu o desequilíbrio do marido e o conteve, mantendo-o, como o mantém, sob controle. É verdade, Salvius, concordou Sousa, diante da evidência, o mal do mundo nasce no coração do homem egoísta e orgulhoso, que não sabe dar nem perdoar, ceder ou obedecer, compreender e ajudar, guardando as devidas proporções de si mesmo como frágil criatura, necessitada de tudo e de todos. Agora, posso avaliar isso em toda a sua realidade. O pior, atalhou Salvius, é que a humanidade sabe disso há milênios e continua a mesma. A mensagem de Jesus não teve outro sentido senão o de convocar os homens para a humildade e a caridade, a fim de que pudessem se amar uns aos outros. O Mestre incitou os bons a tolerarem e ajudarem os maus, os sábios a esclarecerem os ignorantes, os fortes a ajudarem os fracos, para que as provações dos homens se abreviassem com a extinção do mal sobre a terra. E o que vimos nestes 19 séculos? Tudo continuar na mesma e até, em certos momentos, serem ultrapassados os limites de ferocidades daqueles tempos milenares. Estamos longe ainda, meu amigo, do paraíso terrestre prometido para quando os tempos forem chegados. O velho barão, nesta altura, já readquiria sua consciência e domínio, desvencilhando-se dos braços de Dé Margarida, confortando-a com a garantia de que iria controlar-se, acabando por pedir-lhe que se recolhesse em paz, porque agora estava bem. Beijou-a ternamente e, embora sabendo que nada estava em paz, pois conhecia bem o marido, não teve alternativa senão de retirar-se para seu quarto, onde pretendia orar. Francisco chegara em casa sob forte impressão, acompanhado de Romualdo. Dé Maria Cristina, que ouvira os estampidos, esperava-o ansiosa, sem saber quem deveria chorar agora.
Quando os dois entraram em casa, procurou demonstrar calma e despreocupação. Então, meu filho, disse ela sem afetar cuidados, o que houve lá embaixo? A que se deveram os tiros? Ah, mamãe, respondeu o moço desalentado, as coisas se complicam a cada dia. Juvencio e mais um capataz do Barão Macedo invadiram nossa propriedade, não se sabe por quê, e quando tiveram ordens de voltar, sacaram as armas para enfrentarem os nossos, e acabaram sendo mortos. Abandonamos os dois cadáveres perto da cerca divisória. Vamos ver como vai reagir agora o barão. Tenho a impressão que o velho vai desencadear uma guerra, quando descobrir seus asseclas mortos. Que horror, meu filho, disse a senhora levando a mão ao rosto. Não havia outro meio de resolver o problema sem matar os homens. Isto pode gerar represálias, e, represália contra represália, nunca essa rixa poderá acabar. O único meio que havia para não matar, mamãe, era deixar que eles matassem, o que no meu entender seria um mal maior, explicou o moço querendo colocar o problema da legítima defesa para acalmar a progenitora, com justas razões, apavorada com o curso dos acontecimentos. Meu Deus do céu, nós não provocamos ninguém, não interferimos com a vida de ninguém, porque esses homens não nos deixam em paz, exclamou a matrona, cujo espírito delicado vinha sofrendo duros golpes, em uma sequência sangrenta que parecia não ter fim. Eu me tenho feito essa pergunta constantemente e também não atino com o porquê dessas mortes inúteis e desse ódio sem sentido. Talvez seja um daqueles problemas de que tio Henrique falava, que a gente não entende e que está na força das coisas, nos caminhos do destino, falou o moço, abraçando a progenitora carinhosamente para acalmá-la. Ainda bem que Alberto não está aqui, disse ela, consolada. Iria somar mais essas mortes àquela sua decisão inicial de onde partiram todas essas consequências. Ou iria se convencer de uma vez por todas que tudo aconteceu porque esses homens são maus, não porque ele foi frágil, arriscou o jovem, que percebia a tristeza da mãe, ante a situação do irmão. Sabe, mamãe, continuou o rapaz, pode ficar tranquila que de nossa parte não provocaremos ninguém, não moveremos uma palha para qualquer conflito ou desentendimento. Apenas, e isso é nosso dever indeclinável, nos defenderemos se for preciso. Creio que com este pensamento, com essa disposição, nunca poderemos estar errados, qualquer que venha a ser o desfecho desse processo maléfico que se desencadeou sobre nossas cabeças. Guardaremos a consciência tranquila e deveremos sempre nos considerar dignos, diante dos outros e diante de nós mesmos. Os atos humanos devem ser julgados pela intenção que os motiva, não pelos efeitos que possam vir a ter, por força das coisas. Em tudo que nos aconteceu até agora, nos mantivemos sempre de coração puro e mente elevada, sem qualquer intuito egoísta, sem qualquer interesse subalterno, sem faltar o respeito ao mais inexpressivo dos nossos semelhantes. Acho que, no mundo em que vivemos, é tudo o que se pode esperar da pessoa humana, finalizou o rapaz, enquanto guiava a genitora para seus aposentos, a fim de que ela repousasse, voltando em seguida para a sala, onde Romualdo esperava. Romualdo, disse ao capataz, vá para sua casa e descanse. Se houver qualquer emergência, certamente nos chamarão. Amanhã, teremos tarefas duras a enfrentar. Enquanto falava, Francisco guiou, também, o negro até a porta, onde o despediu. Em seguida, foi também descansar. Na senzala do Barão Macedo, os negros acuados e medrosos estavam na expectativa dos acontecimentos, depois dos tiros que se fizeram ouvir. O capataz, fortemente armado, cobria a porta, e mantinha os homens à distância. Benedito, o fugitivo, depois de reentrar nas terras do barão pelo rio, nadando cautelosamente, chegou até a senzala e se manteve amoitado à beira d'água, procurando adivinhar a situação, depois da morte dos dois capatazes, que ele viu muito bem esticados perto da cerca divisória. Tinha vontade de sair da água e se aproximar mais, porém, não estava seguro de que os outros tinham ido ao encontro de Juvencio. De onde estava, não podia descobrir a posição dos dois capatazes que ficaram. Era preciso aguardar mais um pouco e, pensando assim, se aquietou, sujeitando-se a esperar. O Barão Macedo, assim que acomodou a esposa tranquilizada, pelo menos aparentemente,
Voltou ao seu gabinete e retornou às suas preocupações, iniciando novo processo enfermiço. Juvencio estava demorando demais, e depois daqueles tiros, nenhum outro se ouviu. Não deviam ter apanhado o negro, pensou como conclusão. Mas, e se tivesse acontecido alguma coisa a Juvencio? A mente do barão começou a movimentar as engrenagens da dúvida, do medo e do ódio, e a máquina cerebral, inevitavelmente, iria começar a produzir perturbação e crime. Recomeçou a se agitar pelo aposento. As pragas mentais aos poucos foram se articulando em palavras e, não demorou muito, sua excitação começou a ultrapassar as faixas do suportável. Abriu a porta que dava para o jardim lateral, contíguo ao escritório, e chamou o guarda que o protegia, permanentemente. Deixe o seu posto por alguns momentos, e vá procurar o Juvencio pelo caminho do rio, até a divisa com as terras dos Souza. Vá com cuidado, e se encontrar um escravo fugitivo que matou seu companheiro, traga-o aqui, vivo ou morto. Se você precisar de ajuda para alguma coisa, dê um tiro para o alto e eu mandarei reforço. Compreendeu bem? Disse o barão ao homem que o via tão nervoso e decidido. O capataz tomou o caminho do rio, passando ao lado da senzala. Benedito, que estava na espreita, acompanhou-o com os olhos uns 100 metros, e quando ele se perdeu na curva adiante, saiu da água, mansamente. Sabia agora que só restava um guarda, e ele devia estar na senzala. Contornou o barracão cuidadosamente e, certificando-se de que ninguém o veria, chegou-se a uma abertura da parede e pediu aos negros mais próximos que chamassem Salustio. Num instante, Salustio estava junto à janela, e Benedito contou-lhe sobre a morte de Juvencio e seu comparsa, informando-o de que o outro guarda se dirigira para o caminho do rio, e iria dentro em pouco encontrar os 2 cadáveres. Disse que ele, Benedito, ia tentar matar o guarda e aí sobraria só o que estava na senzala. Salustio, que portava a garrucha do colono morto, passou a Benedito e recomendou-lhe todo o cuidado. Na senzala, ele, Salustio, iria organizar os irmãos para uma eventual reação do barão Macedo, face às já 3 mortes de capatazes. Benedito esgueirou-se, furtivamente, e procurou de novo o leito do rio, para sair mais adiante e atravessar para o outro lado do caminho, onde poderia andar entre os cafeeiros recentemente carpidos, sem fazer barulho. O capataz ia bem devagar, dando batidas pela beira do rio, na tentativa de levantar o fugitivo e contentar o barão, pois conhecia sua ira quando não se conseguia prender um fugitivo, principalmente escravo. Com isso foi fácil a Benedito tomar-lhe a dianteira, e pôr-se de tocaia à espera da presa. O guarda vinha perscrutando os 2 lados do caminho, mais atentamente do lado do rio, mas Benedito estava bem protegido por detrás de um cafeeiro. Desse modo, o capataz passou por Benedito e quando havia se distanciado menos de 2 metros, recebeu uma violenta descarga de chumbo na orelha esquerda. Chumbo grosso, usado para caçar escravo e não dar chance de vida. O pobre homem apenas ergueu o braço em direção ao ferimento, e caiu pesadamente no caminho, contorcendo-se nos estertores finais. Benedito teve ímpetos de dar-lhe mais um tiro, para garantia, porém, achou conveniente guardar a carga para uma emergência. Quando o ferido parou de contorcer-se e se aquietou na morte, Benedito tomou-o pelos pés e o arrastou para trás dos cafeeiros. Tomou-lhe as armas e deixou-lhe sobre o peito o chicote, como um troféu do herói caído. Depois tomou de novo o leito do rio e voltou para a proximidade da senzala, onde se aquietou, aguardando nova oportunidade. Ao ouvir o estampido, o barão sobressaltou-se. Iria esperar mais alguns minutos, se não houvesse mais disparos, o anterior deveria ser o sinal combinado, do contrário o capataz atiraria de novo. Souza e Salvius, que estavam acomodados em seu gabinete, na expectativa dos acontecimentos, o observavam atentamente. O velho começou a monologar em voz alta. Isso quer dizer que meus homens precisam de ajuda. Ora, só temos agora aqui o guarda que está na senzala e só me resta a alternativa de eu mesmo controlar aqueles negros imundos. Sei como lidar com eles. Algumas chicotadas e algum chumbo para os atrevidos os manterão à distância e sob controle. E o velho barão abriu resolutamente a porta, saindo em direção à senzala, naturalmente, acompanhado por Souza e Salvius. Chegando lá, mandou o capataz seguir o caminho do rio, até as terras dos Souza em ajuda aos companheiros, enquanto ele,
Barão Macedo, ficava ali, pessoalmente. Muniu-se do chicote e exibia 2 armas na cintura. Do lado de fora da senzala, Benedito ouviu a ordem, e sem perda de tempo ganhou a dianteira e tocaiou-se mais ou menos no mesmo lugar onde abateu o outro guarda. Sallusti percebeu logo que aquele tiro tinha sido dado por Benedito, que deveria ter abatido o guarda. Se assim fora, agora restava o barão e o guarda que saíra, e ninguém sabia, ainda, da morte de Juvencio. Começou, então, a prevenir os companheiros, pondo-os a par da situação. Houve, assim, um zum que irritou o barão. O velho começou a gritar e praguejar, e, dentro em pouco, estava bramindo o chicote, ameaçadoramente. Na sua excitação, em dado momento, escorregou ligeiramente no chão molhado e liso, o que provocou riso descontraído de uma criança postada logo à frente dos cativos. O velho enfureceu-se, abriu o longo chicote no chão e o desceu, impiedosamente sobre a criança, uma menina de seus 6 ou 7 anos. A multidão suspirou fundo, e pareceu que iria lançar-se à frente. Sem perda de tempo, o barão bramiu de novo o chicote e desceu agora esmo. Um negro, possesso de ódio pelo castigo infligido à criança, para infelicidade do barão, agarrou a ponta do chicote e puxou violentamente. O velho, que não esperava o gesto, desequilibrou-se e veio cambaleando para a frente, até cair de bruços bem à frente dos negros. O mesmo escravo autor da façanha, tomou uma pedra, usada como cadeira, que deveria pesar seus 20 quilos, e a socou, com toda a força, na cabeça do barão. O crânio do velho se esmigalhou num estrondo, esborrifando sangue e miolos por todos os lados. A multidão levou um choque terrível, permanecendo estática, estarrecida, não querendo crer naquele espetáculo de sangue. Alguém mandou o assassino fugir e este, sem perda de tempo, ganhou o leito do rio. Souza assistiu ao último ato da vida do barão, boquiaberto, comovido, não querendo crer na cena horrível que presenciara. Não estava acostumado a presenciar o mal e o ódio, o crime e a traição, e aquele quadro terrível o chocara profundamente. Procurou o olhar de Salvius que, como sempre, estava firme a tudo assistindo com a maior naturalidade. Eis aí, Souza, disse Salvius, aqui leva o ódio e o crime. Eis o fim de um homem que veio ao mundo para ajudar esta pobre gente, e a manteve sob a chibatada sem lhe dar trégua. Pobre espírito! Eu vi quando veio cheio de esperanças e de promessas renascer entre os homens, para sair da vida assim, e sem ter conquistado o amor de ninguém, embora tivesse ao seu lado alguém que muito amava. Souza pediu a Salvius para que saíssem dali, pois a cena fora violenta demais, e o perturbara muito. O mentor o atendeu e, quando iam saindo, Sallusti vinha para a frente da turma, que ainda não tinha saído da surpresa e do choque e falou, para controlá-la. Meus irmãos, o que aconteceu aqui, e está acontecendo aí fora, pode ser a sentença de morte de nós todos, como pode ser também, se nos controlarmos, a perspectiva de uma vida melhor. Ninguém se mova daqui. Peço aos mais responsáveis que não deixem ninguém sair. Vamos aguardar mais algum tempo, em completo silêncio, imóveis cada um no seu lugar. A palavra de Sallusti era firme, decidida, e os negros que, normalmente, o ouviam, obedeceram prontamente. Sallusti esperava apenas a volta de Benedito, para se inteirar da situação lá fora. Benedito continuava tocaiado atrás de um cafeiro, e quando o guarda passou, repetiu-se a cena anterior. Um tiro certeiro na orelha esquerda, o baque de um corpo contorcendo-se no chão, e, em alguns minutos, mais um cadáver. Só que agora nem se deu ao trabalho de arrastar o guarda para fora do caminho. Deixou-o ali mesmo, levando-lhe as armas. Num instante, chegou a senzala e encostou-se junto à janela para se inteirar da situação. Mal foi ouvido. Informaram-lhe que o barão estava morto e não havia mais nenhum guarda na senzala. Diante disso, rumou para a porta e entrou, parando assustado diante do cadáver do barão, cujo crânio ainda permanecia esmigalhado sob a pesada pedra. Benedito informou a Sallusti que tinha matado os 2 guardas. O velho, então, tomou decididamente a liderança. Ergueu a voz e falou firme. Meus irmãos, neste momento esta fazenda está sob nosso controle, mas nenhum de nós vai fazer qualquer mal além do que já foi feito. Ninguém também vai fugir.
O destino em algumas horas arrasou com os nossos algozes e talvez nos reserve horas de felicidade aqui mesmo, nesta fazenda. Enquanto todos permanecerão aqui, eu e mais alguns irmãos iremos levar da Margarida, que nunca nos fez mal, até a fazenda dos Souza, e pediremos a eles que assumam o controle da fazenda, até que se decida o que se vai fazer. Ninguém sabe quem matou. Ninguém dirá o nome dos irmãos que tiveram a coragem de arriscar sua vida para acabar com os inimigos. Se quiserem punir, morreremos todos, se for preciso. Nossa boca não falará nada que possa prejudicar a qualquer um. Entenderam? Vocês aceitam estas condições? Eu garanto a vocês que tudo correrá bem. Ouviu-se um sim a uma só voz. Salústio saiu da senzala, acompanhado por mais 4 companheiros, dirigindo-se para a casa grande, onde acordou a escrava que servia da Margarida, e pediu que a despertasse e trocasse de roupa. Em alguns minutos, de Margarida veio para a sala, onde estava o grupo. Patrozinha, disse Salústio, comovido, o barão acaba de sofrer um acidente fatal e gostaríamos que a senhora não o visse agora. Achamos perigosa a sua permanência aqui. Lá fora, tem uma carruagem pronta para levá-la até a fazenda do Souza, onde a senhora estará em segurança. Nós iremos juntos e a protegeremos. Pelo amor de Deus, senhora, não insista para que seja de outro modo. Estamos fazendo o melhor para não magoá-la mais nem feri-la. De Margarida estava imóvel, petrificada, ouvindo aquele negro falar dessa maneira enigmática. Entendera que o barão morrera, e se assim era, como poderia deixar a fazenda sem vê-lo? Embora lhe passassem esses pensamentos pela cabeça, ela estava impossibilitada de fazer qualquer coisa, de falar, de reagir. Tinha a impressão de que sofrera uma paralisia que ia perdendo a consciência. Até que caiu desmaiada. Melhor assim, disse Salústio, mandando que a tomassem nos braços, e a levassem para o carro. Entrem pela entrada principal e gritem, se anunciando, porque a fazenda está guardada por homens armados. Não se arrisquem, aconselhou Benedito. Salústio e mais um companheiro subiram no carro e tocaram para a fazenda vizinha. Assim nós faremos, Salústio, gritou um dos escravos, assim nós faremos, repetiu a multidão, quase ao mesmo tempo. Salvius e Souza iam atrás. Veja bem, disse Salvius, aproveitando o acontecimento, esses homens escravizados, supliciados, poderiam saquear o resto, fugir, fazer o que quisessem. No entanto, aí estão, controlados, transportando de Margarida que se não lhes fez mal, não lhes fez bem, para deixá-la garantida, e vão buscar Francisco para tomar as rédeas da fazenda, um exemplo de disciplina contrastante com as violências destas últimas horas. Acontece que eles são espíritos sofridos, que guardam um grau de consciência relativo das suas provações e, se vivem ainda, é porque creem no futuro e na justiça divina. 5 homens que foram violentamente expulsos deste mundo, hoje, em poucas horas eram a fonte de tantos sofrimentos, para tanta gente. Você vai ver que eliminada a fonte do mal, o bem chegará naturalmente, como solução para todos. A gente poderia concluir com isso que as fontes do mal devem ser eliminadas e justificar assim a execução de todo homem mau. Obtemperou Souza. Não, eu não disse isso, amigo. Explicou Salvius. Esses homens procuraram a morte, forçaram a morte. O mal se elimina por si mesmo, sem que ninguém se erija em justificador. Vai criando os germes da própria destruição, até que não pode mais contê-los. Não estou louvando os assassinos desta noite. Absolutamente. Cada um responderá pelos seus atos, embora desse mal, desses crimes, possa resultar benefícios para centenas de pessoas. Eles também não mataram por prazer, mas porque preferiam viver. De qualquer forma, a consciência de cada um, e não nós, os julgará e, não tenha dúvida, os culpados pagarão até o último ceitil. A carruagem alcançou a entrada da fazenda. Os guardas logo adiante puseram-se de sobreaviso. Salústio desceu do carro e gritou, sou eu, Salústio, escravo do barão Macedo. Estou trazendo de Margarida, que está desacordada, e preciso falar com o senhor Francisco. Por favor, deixe-nos entrar. Os guardas desceram cautelosamente, e vendo a dama desmaiada e os 2 escravos do que conheciam, deixaram o carro entrar, e o escoltaram até a casa grande. Chamaram Romualdo,
Francisco e de Maria Cristina. Sem muita perda de tempo, em alguns instantes, de Margarida estava acomodada na cama. Um dos negros foi despachado para a cidade para trazer o Dr. Fernando e Alberto, e Francisco, que se inteirara ligeiramente da situação, depois dessas providências, sentou-se com Romualdo, Salustio e o companheiro para ouvir, com calma, o que tinha ocorrido, enquanto de Maria Cristina cuidava de Margarida. Ah, suspirou Francisco, que se abalou com a narrativa dolorosa. Foi por isso que os capatazes do barão entraram em nossas terras e acabaram sendo mortos. Se tivessem se explicado, ao invés de sacarem as armas, talvez não tivessem tido aquele triste fim. Como eu lhe disse, seu Francisco, prosseguiu Salustio, respeitoso, nós decidimos pedir ao senhor que assuma a direção da fazenda, com alguns homens seus, até que de Margarida possa resolver o que fazer, pois, pobrezinha, não conhece nenhum dos mínimos problemas, uma vez que o barão os resolvia sempre sozinho e é a sua moda. Nós obedeceremos inteiramente. O que aconteceu estava na força das coisas, não pudemos evitar, e acreditamos que foi Deus quem quis assim. Agora só nos resta esperar e implorar sua ajuda. De Margarida está aqui, e o senhor poderá dizer que está lá em nome dela, para cuidar dos seus interesses. Os escravos não lhe darão trabalho. Cumpriremos nosso dever com amor, e tudo faremos para que haja paz naquela terra, que temos molhado com nossas lágrimas, mas que amamos. O senhor vai nos atender, seu Francisco? Perguntou Salustio cheio de esperanças, com o olhar fixado no olhar generoso do jovem fazendeiro. Vamos aguardar meu irmão e o doutor Fernando, respondeu o rapaz, com bondade e firmeza. Depois falaremos com de Margarida, e resolveremos da melhor maneira possível. Se ela achar que devo ajudá-la, terei o maior prazer disso, pode crer. Pelo que você me disse, os escravos estão calmos e dispostos a esperar. Assim, podemos tomar, com segurança e compreensão, as providências necessárias. Romualdo, chamou o rapaz, depois de uma pequena pausa, leve nossos amigos a conhecerem a fazenda e o pessoal. Tão logo tenhamos uma orientação, eu os chamarei. E lá se foram os negros para satisfazerem um dos desejos que agasalharam durante anos, conhecer a situação dos pretos na fazenda do Souza, da qual se falavam maravilhas. Na sala de visitas, finamente mobiliada, da casa do Dr. Fernando, este conversava com Alberto sobre assuntos sem muita importância, mas na mais franca camaradagem, completamente descontraído. Alberto tinha uma boa aparência, e se os problemas da fazenda ainda o afligiam, ele o dissimulava francamente, porquanto, em sua expressão, não havia sinais reveladores de preocupações sérias. Evidente, Dr. Fernando tinha alcançado sucessos em sua tarefa de aliviar a consciência do amigo quanto ao evento doloroso que o marcara profundamente. A conversa assim ia despreocupada, quando uma serviçal da casa veio informar que o Dr. Fernando estava sendo procurado à porta. O médico, cauteloso, havia instruído os servidores da casa que, no caso de alguma notícia da fazenda, não a mencionasse na frente de Alberto, dizendo apenas que estava sendo procurado à porta. Com isso ele já saberia, de antemão, como proceder. Sem afetar qualquer preocupação, pediu licença a Alberto, alegando que voltaria dentro de alguns instantes. À porta, inteirou-se do pedido urgente de Francisco, da presença de Margarida na fazenda, e da morte do barão Macedo, sem mais pormenores, uma vez que, ao ser despedida a condução, Salustio ainda não havia relatado a marcha dos acontecimentos e suas consequências. Enquanto voltava para o interior da residência, certificou-se de que não lhe restava outra alternativa senão pôr Alberto a par de toda a situação, ao mesmo tempo que lhe iria esclarecendo quanto às responsabilidades de cada ato, a fim de que o jovem não encampasse as consequências daquela sucessão de acontecimentos, cujos últimos lances ele desconhecia. Alberto, disse ele, ao penetrar a sala, Francisco está me chamando com urgência na fazenda para atender uma doente. Não vejo inconveniente em que você venha comigo. Aliás, preciso conversar com você durante a viagem. Vamos, enquanto eu preparo meus instrumentos, arrume suas coisas, pois o carro da fazenda está fora, à nossa espera. Vou para ficar? Perguntou o jovem que, dada a tranquilidade do médico,
Não percebeu nada quanto à necessidade da sua ida à fazenda. Sim, acho que você já está fortalecido para continuar com o seu trabalho. Ademais, esta boa vida pode fazer de você um vádio. Gracejou facultativo, para despreocupá-lo mais. Em poucos minutos, estavam os dois se acomodando na carruagem rumo à fazenda. Mal tinham saído, o médico resolveu enfrentar o problema, desde logo. Sabe, Alberto, disse calmamente, ontem pela manhã, Francisco esteve aqui na cidade e me procurou no consultório. Ele queria vê-lo, e eu não permiti. Veio porque tio Henrique tinha sido assassinado e queria conversar com você sobre a conveniência de comprar armas, a fim de montar uma guarda na fazenda. Em seu nome, endossei a providência e ele se foi. Perdoe-me, porém, achei que a notícia da morte de Henrique poderia abalar você se dada sem o devido cuidado, e estava aguardando uma oportunidade para isso. Alberto emocionou-se pensando na situação do jovem irmão, enfrentando tantos problemas e na fragilidade e ternura do velho Henrique, e isso podia ser afirmado pela presença de algumas lágrimas que se lhe desprendiam dos olhos. Isso vem provar, continuou Fernando, depois de uma pequena pausa para sentir a reação do amigo, que você não pode se culpar por nada do que aconteceu naquela noite, posto que a fonte geradora de todo o mal estava fora de você, independente do seu controle e da sua vontade. O Barão Macedo é um doente mental e gente dessa espécie, nessa situação, não mede consequências, nem conhece sacrifícios para concretizar seus planos doentios. Prova maior de que o desencadeamento daquelas forças do mal não dependeu de você, da sua decisão, é que hoje, e essa é a notícia que acabei de receber, o Barão Macedo foi assassinado por um dos seus escravos, e Dé Margarida está na fazenda, talvez em estado de choque, esperando os meus cuidados médicos. O jovem acompanhava aquelas revelações profundamente surpreendido, como se lhe contassem um conto fantástico. Sobressaltou-se com a morte de Henrique, acalmou-se com as consolações do médico, mas a notícia da morte do barão, embora não lhe agradasse no aspecto humanitário, relaxou-lhe as apreensões, uma vez que talvez isso viesse a resolver toda a situação. Olhou para o amigo e vendo que o médico esperava um pronunciamento do doente para um novo diagnóstico, falou com toda a calma que lhe foi possível arregimentar. Esta vida é uma escola na qual quanto mais se vive, mais se aprende. Achava que o bem sempre deveria vencer o mal e chegou um momento, em minha vida, em que presenciei o mal aparentemente vencendo o bem. Isso me perturbou profundamente, porque a minha posição filosófica de perpétua prevalência do bem sobre o mal, sofrera um impacto muito forte. Mas nestes dias, tenho meditado. Eu não sou bem. Sou um simples mortal que elegeu o bem por norma de vida e, quando chamado a me manifestar, optando pelo mal menor, que para mim era um bem diante das circunstâncias, vi, com pesar, as consequências resultarem num mal maior do que aquele que meu entendimento ainda aceitava como sendo bem. Ocorre, meu amigo, que acabei compreendendo não podermos nos responsabilizar pelo que os outros fazem além dos limites das nossas decisões, como estou entendendo que cada homem, com seus pensamentos e atos, apenas semeia, sendo a colheita fruto do tempo e da vida. Por isso, não sei se você percebeu, estou bem mais calmo, e essas notícias não me transtornaram, embora me tocassem a emotividade. Você disse bem, o mal caminha por si mesmo e, pelo que presinto, por si mesmo se destrói, finalizou o moço, tranquilamente, olhando o médico e amigo que não cabia-se de contentamento, diante daquela manifestação que lhe representava uma cura radical, quanto às emoções descontroladas que Alberto experimentara e que haviam, de fato, calado fundo no seu espírito. Ótimo, Alberto! Exclamou o médico num sorriso de alegria. Você nem pode imaginar o quanto me tranquilizou, uma vez que a situação que vamos encontrar não me parece muito clara, envolvendo uma sequência de acontecimentos desagradáveis. Fique tranquilo, atalhou Alberto, batendo-lhe a mão de leve sobre o joelho. Estou preparado para o que der e vier. O carro caminhava célere, puxado nervosamente pelos animais, que o cocheiro constantemente assolava. Na casa grande, Francisco e de Maria Cristina mantinham-se na expectativa da chegada do Dr. Fernando, estando ainda de Margarida desacordada. Salve-os, confessou Souza ao amigo espiritual que, juntamente com ele, se mantinha ali,
Há algumas horas atrás eu nem suspeitava que os acontecimentos iriam evoluir para este desfecho surpreendente. Imagine você, o barão que sempre quis mandar nas minhas terras, nos meus homens, deixa seu lugar para que meu filho Francisco, pelo menos provisoriamente, vá mandar na sua fazenda. Além de tudo, um menino, aliás, um menino para cujos ombros as responsabilidades estão chegando muito cedo. Souza, meu amigo, disse Salvius, bondoso, este mundo não está ao léu, ao Deus dará, como se diz por aí. Nem a própria natureza está abandonada quando suas forças naturais chegam a um ponto de desequilíbrio, ela se autocorrige, como por exemplo, com a atmosfera que quando chega a um ponto de saturação eletrostática, em razão do acúmulo e concentração de vapor d'água na proximidade da superfície da crosta, descarrega seus elevados potenciais em raios violentíssimos que podem inclusive destruir pessoas e coisas materiais, e deixa derramar-se em chuva, embora algumas vezes em forma de tempestade também destruidoras, mas passados esses momentos de perturbação natural dos elementos, tudo volta à calma, a atmosfera perfeitamente renovada, sem qualquer perigo para os seres que lhes retiram os elementos vivificantes. Espiritualmente falando, estas duas comunidades estavam ameaçadas pelas nuvens de ódio, de revolta e de violência, desencadeada e alimentada pelo barão e seus sequazes. O ambiente saturado gerou forças de correção que se desencadearam, reagindo na eliminação dos focos de perturbação. Um processo natural que bem justifica o velho adágio: quem semeia ventos, colhe tempestades. Quanto à problemática dos espíritos encarnados nestas duas comunidades, orientadores do plano espiritual estão atentos ao interesse coletivo, e sem dizer que estimularam as reações naturais, deixaram que elas se processassem para o reequilíbrio geral. Certo que, se os mentores espirituais o quisessem, tudo isso poderia ser dificultado ou obstado pela sua interferência, uma vez que o interesse coletivo prevalece sobre o interesse individual. Mas, justamente porque o interesse coletivo está sendo beneficiado pela restauração da normalidade e da felicidade geral, tudo aconteceu como estava na força das coisas. Já lhe disse anteriormente, que a ninguém é lícito interferir nas decisões de um espírito, contudo, lhe disse também que, na reencarnação, o interesse de cada espírito se subordina ao interesse do grupo em que renasce, cujo programa geral tem prioridade. Vemos, então, de um lado o que poderíamos chamar a força das coisas e do outro lado a providência divina, ambas funcionando de forma a manter a vida e os programas comunitários de natureza espiritual em níveis de normalidade ou de limites permissíveis. Você não se admirou da rápida sucessão dos acontecimentos e da ironia de tudo cair nas mãos de Francisco? Perguntou o mentor a Souza, que acompanhava a explanação, aprendendo novas maneiras de encarar as coisas. Sim, confirmou Souza, prontamente. Pois bem, continuou Salvius, eu lhe digo que quando os primeiros grupos dos espíritos que compõem esta comunidade começaram a reencarnar, não aceitaram enfrentar suas provações apenas confiantes nas promessas do Barão Macedo, que devia conviver com pessoas contra as quais alimentara ódio implacável durante séculos, mas também em razão da presença do Coronel Souza e dos seus familiares, principalmente, entre estes, da presença de Francisco. Esse jovem que você mesmo considera despreparado, e que todos olham como um menino, é um espírito sublimado, de peregrinas virtudes, que aprendeu na luta e na disciplina a ser o que é. Sua mente vigorosa alcança os problemas além do lugar comum, por isso é capaz de julgar uma situação rapidamente, com segurança e justiça, como poucos o fariam. Seu espírito inquebrantável é uma garantia autêntica para estas duas comunidades que lhe respeitarão e o amarão como você ainda não pode imaginar. Ele aprendeu muito com você, mas você terá que aprender ainda muito com ele. Você foi o que foi, cumpriu sua tarefa, viveu dignamente, fez muito além do que os outros fazem em matéria de humanidade, mas fez tudo dentro dos limites de suas cercas divisórias. Francisco é um espírito que fará tudo isso e que lutará para que tudo isso seja uma realidade neste país extraordinário onde se plantarão bases sólidas do Evangelho. Será um dos paladinos da abolição da escravatura. Prodigalizará seu dinheiro, sua inteligência, sua atuação, para que todos sejam iguais perante a lei, como todos são iguais perante Deus. Souza ouvia tudo aquilo embevecido, orgulhoso da personalidade do seu filho querido,
seu melhor companheiro na terra, e nunca duvidara que ele tudo faria pelo seu semelhante, seria um continuador do seu trabalho e protetor dos seus servidores. Mas, continuou Salvius, depois de dar uma pausa para que Souza se integrasse nas vibrações do assunto, como eu dizia, as coisas estavam dispostas de tal forma que, em dado momento, se o Barão Macedo resolvesse tomar esta propriedade pela força, ele seria esmagado em minutos, pelos seus próprios cativos e pelos que serviam a você, justamente porque você era, e seu filho é, agora, a maior garantia do sucesso da experiência física de toda essa comunidade. A prova disso você a teve nas últimas horas, quando 2 cativos, da senzala do próprio barão, com suas reações mudaram completamente o cenário e a sorte de centenas de pessoas. Cada homem, meu amigo, guarda nos arquivos do subconsciente as linhas mestras do seu programa reencarnatório, como também, a maioria, nos momentos do desprendimento pelo sono, convive com o plano espiritual e desperta com orientações sobre o dia a dia. Por essa razão, ninguém engana ninguém, e cada um suporta esta ou aquela prova com maior resignação, porque sabe sobre a sua necessidade, embora de uma forma inconsciente. Se você estivesse encanado, os cativos do Barão Macedo, imediatamente, reclamariam sua presença e proteção, porque na ordem natural estaria você como solução do problema do grupo. Contudo, como você desencanou, imediatamente lembraram e pediram a presença de Francisco. Por que não a de Alberto? Porque Alberto não tem essa responsabilidade kármica. A ele estão reservados outros caminhos, outras tarefas também importantes, no terreno humanitário da abolição da escravatura, em nível político. O mais natural, para aqueles cativos que só conheciam o Coronel Souza, a sua bondade e justiça, era reclamar um homem formado, mais velho. No entanto, imediatamente, sem que ninguém lhes sugerisse, inclinaram-se para Francisco. Sabe por quê? Porque como espíritos eles estão profundamente ligados a Francisco, e seu nome brotou naturalmente em seus lábios, uma vez que o momento requisitou socorro aos depósitos do subconsciente. Você vai ver como ele vai se impor, quanto irão amar e servir. Cada dia mais, porque espírito desse quilate quanto mais o exaltam mais ele se apequena para ser o servidor de todos. Quando um espírito alcança esse grau de humildade, não há sedução, neste mundo, que o submeta. Se você tem algum temor pelo futuro de toda essa gente, pode se tranquilizar, definitivamente. Tudo agora será paz, trabalho e progresso. E abraçando Souza, que continuava profundamente comovido, convidou-o a assistir Dê Margarida, dirigindo-se ambos para os aposentos, onde a dama tinha sido confortavelmente instalada. Quando Romualdo saiu da casa grande, acompanhado de Salustio e seu companheiro, guiou-se através dos terreiros de café até o grande pátio da colônia, onde um grupo conversava. Fez as apresentações, e pediu que chamassem os outros, pois Salustio tinha grandes novidades a contar. Num instante, uma grande multidão rodeava Romualdo e Salustio, que se mantinham sentados na mureta enquanto os demais se acomodavam, sobre a grama do pátio. Salustio não só contou os lances das lutas travadas naquela noite, como relatou as condições em que viviam, os maus tratos que recebiam, o que às vezes faziam com que invejassem os próprios animais da fazenda, aos quais se dispensava maior atenção e carinho. Sua narrativa era dolorosa, pungente, quando relatava episódios vivos de suplícios físicos e morais. A multidão se comovia e chorava, como se todos aqueles entes sofredores fossem seus parentes mais próximos, como se estivessem ligados a ele de maneira profunda. Não imaginavam que pudessem ser tantos, e de tal natureza, os padecimentos a que estavam sujeitos os escravos, uma vez que ali tudo era paz, respeito, amor. Antônio, que de certa forma guardava uma mágoa contra Alberto, que deixara desencadear-se o desastre que destruíra seu lar e seus entes queridos, pesava no coração todos os benefícios que haviam recebido, todo o respeito que lhes deram sem o deverem e naqueles momentos de análise apagou de vez essa mágoa. E como que para se penitenciar, levantou-se e pediu a Romualdo que mostrassem aos visitantes os lares da fazenda e contassem a eles como era a vida que viviam, para que levassem aos irmãos da fazenda próxima o consolo daquela comunidade, e a esperança do que seria, se o seu Francisco viesse a dirigir a fazenda. E assim foi feito.
Sallusti e o companheiro entraram de casa em casa, ouviram o depoimento de muitas pessoas, viram as famílias reunidas em lares respeitáveis, as pessoas bem vestidas, as crianças em escolas, a limpeza das pessoas e das casas, a ordem, o amor que todos tinham por todos e por uma das coisas. Estavam maravilhados, tinham a impressão de que estavam num paraíso reservado aos escravos, onde os seus sonhos se realizam e seus padecimentos se extinguem. Não tinham inveja, mas uma alegria que crescia a cada instante, porque eles tinham a certeza de que Deus lhes mandara procurar Francisco para lhes dar tudo aquilo. Até que chegaram na casa que fora ocupada pelo tio Henrique, onde ele mesmo, em espírito, estava acompanhado de Sousa e Salvius, que, à sua chegada, o seguiram. A multidão quedou-se em respeitoso silêncio, enquanto Sallusti e outras pessoas, que cabiam na pequena habitação, entraram. Tudo estava intacto, a enxada, o velho chapéu e todos os demais pertences do velho amigo. Dava a impressão que tinham penetrado em um templo. Aqui, falou Romualdo em voz embargada, morava o tio Henrique, nosso líder e benfeitor, nosso conselheiro nos momentos mais difíceis, aquele que conseguiu tudo o que temos, porque foi o seu espírito poderoso que ensinou as luzes da sabedoria e do amor ao Coronel Sousa, e aos seus familiares. Foi ele quem nos ensinou a aceitar a vida como ela é, com a maior alegria possível, garantindo-nos que ninguém é tão feliz como nós, o que vocês provaram hoje. Para nós, ele está aqui, muito vivo, e quando qualquer um quer consolo ou um conselho, ainda vem aqui procurá-lo e sai confortado e esclarecido por seu espírito, que fala dentro dos nossos corações. Foi rei de seu povo, antes de ser apresado para o cativeiro, e, como escravo, mantinha a sua posição, reinando sobre os nossos corações, com a sua autoridade superior, sua bondade e justiça inigualáveis. Tio Henrique, Sousa e Salvius, a tudo ouviam emocionados. Visto do plano espiritual, o local estava feericamente iluminado pela luz que emanava de todos os corações. As vibrações do ambiente eram indescritíveis, um oceano de luz, de paz, de esperança e de felicidade. Nesse instante, tio Henrique fez um sinal a Salvius, que passou a recolher dos presentes, colocados em profunda meditação e oração, material de suas emanações, formando como uma grande estátua de algodão, sem forma definida, à frente de todos, num espaço de alguns metros que ficara entre a vanguarda dos homens e a parede. Para a surpresa de Sousa, que não esperava o fenômeno, o espírito de tio Henrique internou-se naquela forma de matéria semelhante a algodão que começou a tomar a sua forma, ante o espanto dos homens que caíram de joelhos, uma vez que o espírito do grande amigo e benfeitor se materializava, diante deles, envolto por uma luz repousante que se irradiava sobre todos. Meus filhos, disse Henrique, materializado aquela gente que o adorava e lhe tributava um culto além do imaginável. Deus me permitiu voltar das cinzas do túmulo para dizer que amo a todos, profundamente, e para pedir que não substituam, por este pobre espírito, a presença de Jesus e de Deus nosso Pai, em seus corações. Este pobre preto velho é, como vocês todos, um espírito ignorante e devedor que nada pode por si mesmo, e que só é alguma coisa com a ajuda da misericórdia de Deus. Venho dizer também que Juvenal, Maria e Ismália são felizes na vida espiritual, e todos nós pedimos que perdoem a todos, mesmo os que já morreram, porque tudo acontece na vida por força da própria vida, e tudo está dentro das leis de Deus. Daqui para frente, meus filhos, a vida será mais fácil para vocês, desde que sejam humildes e não abriguem no coração o monstro da revolta e da inveja, e cada um recebe o que Deus lhe dá, por intermédio dos homens, como o que merece e necessita. A felicidade não é ter poder, nem vadiar, nem gozar os prazeres deste mundo. A felicidade é ter a consciência tranquila do dever cumprido com amor. Só o amor importa, meus filhos, e enquanto ele morar em nossos corações, nem dores nem trevas perturbarão nossa paz, porque ele é caridoso e perdoa, ajuda, suporta, compreende e acima de tudo, nos faz cada vez melhores diante da vida e diante de Deus. Eu não pude despedir-me de vocês, em minha partida. Faço-o agora, beijando a todos com o coração agradecido por tudo que fizeram por mim, pelo amor que me tributaram, pelo socorro que deram ao meu pobre espírito ignorante e sofredor. Que Deus os abençoe.
e a sua figura radiosa foi se apagando, até se extinguir. No plano espiritual, Henrique abraçava comovido a Salvius e Souza agradecendo ao mentor pela sua colaboração decisiva na ocorrência. Conquanto imensamente feliz por abraçar o amigo e presenciar o fenômeno extraordinário a que assistia pela primeira vez, Souza não atinava o motivo pelo qual lhe fora ocultado até a hora derradeira. Veio Salvius ao seu encontro. Souza, disse com afeto, eu nada revelei a você, porque a realização desse fenômeno dependia das circunstâncias. Ele já estava programado para um momento oportuno, e esse momento surgiu de inopino. Perdoe-me. Souza compreendeu e abraçou o mentor, em muda aprovação. No plano físico, a multidão, ainda envolvida pelas fortes vibrações daquele encontro, chorava de alegria e orava a Deus, agradecendo a presença do amigo que voltara do túmulo para lhes confirmar todos os ensinamentos que lhes dera acerca da vida futura, concitando-os a suportarem as provas como medidas necessárias ao aprimoramento de cada um e ao resgate de pesadas dívidas do passado. Sim, o amigo agora lhes provara que a vida não acaba com a morte e, tendo sido ele um escravo, isso não impediu que surgisse entre os homens vestido de tanta luz. O velho Salustio que acreditava na sobrevivência do espírito e na reencarnação, e foi por isso que sempre guiou seguramente os cativos que o cercavam, estava deslumbrado diante da visão de Henrique. Antes, ele acreditava no espírito, agora tinha certeza. A prova fora por demais convincente, presenciada por uma multidão que viu e ouviu. Aquela cena, aquele fenômeno ia mudar tudo, nenhum dos escravos daquelas duas fazendas poderia se sentir inferior, humilhado, injustiçado. Tudo na vida, em verdade, estava sob a vontade de Deus. Quando a multidão saiu do êxtase, da comoção daqueles instantes de suprema felicidade, todos se abraçavam, como se cada um sentisse que cada um estava muito feliz, e haviam recebido um prêmio inestimável da misericórdia de Jesus. Romualdo convidou Antônio, Salustio e Pedro, seu companheiro, para juntos irem contar o acontecido ao patrão. Tão logo chegaram à fazenda, Fernando e Alberto reuniram-se a Francisco e da Maria Cristina, ouvindo a narrativa do rapaz sobre todos os acontecimentos a partir do rapto de Henrique, até aquele momento. O doutor Fernando fez questão de ouvir toda a história, antes de examinar e medicar de Margarida. A pobre mulher estava sob o efeito do choque emocional. Dirigiu-se ao quarto, examinou-lhe o coração, as reações motoras, e verificou que seu estado geral era bom, abstendo-se de dar-lhe qualquer medicamento, convencido de que ela despertaria por si, valendo-lhe, para suportar a situação, o repouso prolongado. Sentaram-se ao redor da cama, e aguardaram. De fato, não passara meia hora e de Margarida, movendo-se abriu os olhos, admirando-se o lugar em que se encontrava. Dr. Fernando tomou a dianteira, para as primeiras explicações. A senhora de Margarida, explicou mansamente, foi trazida por seus serviçais aqui para a casa de Maria Cristina, em virtude da situação que se criou na sua fazenda. É verdade, atalhou a matrona angustiada, meu marido foi morto por um escravo. Deus sabe o que faz. Talvez tenha sido melhor assim, porque ele não estava mais em seu estado normal. Dizia e fazia coisas horríveis, talvez influenciado pela maldade daqueles homens que o serviam. Hoje ele teve uma crise terrível de ódio. Gritava, esmurrava a mesa, as paredes, e a custo conseguia calmá-lo. Mas eu percebi que ele não estava bem. Pobre Macedo, suspirou a senhora, agora mais calma e conformada. Eu acho que a senhora deve permanecer aqui, falou convicto facultativo, longe daquele ambiente junto destes amigos fidalgos que farão com que a senhora se sinta em casa. Não lhe aconselho nem mesmo a ver o corpo de seu marido. Guarde a sua lembrança viva, fixe-a no melhor momento da vida de vocês dois, e seja essa lembrança que lhe trará sempre à memória a presença do seu marido. Na verdade, da Margarida, digo isto porque seu rosto está desfigurado e a senhora não deve vê-lo para que não lhe perturbe o futuro. De Margarida olhava ao médico, abanando a cabeça recostada no travesseiro, em sinais de aprovação. Aceitara a sugestão. Ademais, todos os capatazes da fazenda também estão mortos. Os negros estão em perfeita ordem e foram eles que a trouxeram para cá, a fim de que a senhora não sofresse por demais, continuou o médico.
Se a senhora o permitir, Francisco e alguns dos seus homens tomarão conta da fazenda, até que decida o que fazer. Dé Margarida tomou as mãos de Dé Maria Cristina, e falou comovida: Maria Cristina, todo o ódio de meu marido se derramava sobre vocês. Ele os fez sofrer muito, eu sei. Peço perdão por ele, porque não estava em juízo perfeito. Agradeço-lhe a generosidade desta acolhida, e aceito o convite para ficar aqui. Alberto, meu filho, disse Dé Margarida, voltando-se para ele, perdoe-nos pela humilhação que meu marido impôs a você, cujo coração generoso não sabia medir a extensão da maldade. Alberto afagou-lhe as mãos, em sinal de amizade e de compreensão, e a senhora voltou-se para Francisco. Nesse instante, entraram Henrique, Salvius e Souza, que se postaram no ambiente, na expectativa dos fatos que deveriam ocorrer. Entregue em suas mãos, meu filho, a nossa fazenda. Cuide dela como se fosse sua, e trate aqueles pobres cativos como vocês tratam os que servem nesta propriedade. Pode planejar as mudanças que devam ser feitas e fazer. Temos muito dinheiro e podemos distribuir o necessário para mudar as condições de vida daquela pobre gente, que o ganha com suor e sangue. A dama que segurava as mãos de Francisco, puxou-as junto aos lábios e beijou-as reverentes, numa atitude estranha para todos, menos para os espíritos presentes. Não sei, meu filho, continuou, mas meu coração me diz que você será a salvação de nós todos, daquela pobre gente e do futuro daquelas terras. Beijei suas mãos por isso e porque vejo nos seus olhos uma superioridade que eu sempre sonhei para um filho, se o tivesse. Francisco não resistiu ao gesto carinhoso e, comovido, beijou-lhe muitas vezes as faces pálidas pelas últimas emoções. Os presentes se enterneceram. Souza buscou o olhar de Salvius para uma explicação. Para lhe explicar esse gesto, seria preciso contar-lhe uma longa história do passado. Os nossos amigos, naturalmente, vão comentar que a senhora deve estar perturbada, pois raras vezes viu Francisco. Mas na verdade, há um drama do pretérito reavivado nesse beijo e nessas lágrimas. São laços profundos que emergem nesses momentos de emoção e ternura. Se houver oportunidade, e for útil ao seu aprendizado, eu contarei a você essa antiga ligação, disse o instrutor, esclarecendo a Souza. Fernando, Alberto e Francisco retiraram-se do quarto, deixando as duas senhoras em palestra consoladora. Bem, disse Francisco, resoluto, precisamos tomar as providências necessárias lá na fazenda do barão. Recolher os corpos e dar-lhes sepultamento, assim como nos entendermos com os cativos. Acho bom o doutor Fernando vir conosco, para as providências mais sérias. Estavam saindo da casa grande, ao encontro de Salustio e Romualdo, quando estes chegavam com uma pequena multidão. Romualdo tomou a dianteira e relatou-lhe fielmente o fenômeno e as palavras ditas por tio Henrique. Francisco ouvia-o, enternecido. Acreditava integralmente em tudo aquilo, que o preto velho já lhe havia ensinado, e, enquanto ouvia, mentalizava-o, e este, que estava abraçado a ele devia aparecer-lhe nas telas da imaginação com uma clareza absoluta. Eram muitas testemunhas e talvez também pelo envolvimento das vibrações, nem Alberto, nem Fernando, duvidaram do fenômeno. O certo é que todos se alegraram, e lamentaram não o terem presenciado, felicitando os que o viram, pelo momento de rara felicidade. Quando o entusiasmo se amainou, e Salustio transmitira suas impressões da fazenda a Alberto e Francisco felicitando-os, Francisco, acompanhado de Romualdo e do médico, rumou para a fazenda do barão, enquanto Alberto ficava para atender as senhoras. Os três amigos e muito felizes com tudo, também seguiram no mesmo rumo. Na fazenda do barão Macedo, desde que Salustio saíra, os pretos conservavam-se dentro da senzala, quietos, na expectativa do que estava por acontecer. Não tinham medo. Muitos oravam, pedindo a Deus para que no lugar daqueles homens maus que morreram viesse gente boa, que lhes respeitassem um pouco mais. Alguns, mais imaginativos, ficavam levantando hipóteses sobre possíveis caminhos que Dé Margarida poderia tomar. De uma coisa estavam certos, Dé Margarida não lhes faria mal, e isso, possivelmente, era o que os mantinham calmos e otimistas. Capítulo 10. Os caminhos da felicidade. O barão estava no mesmo lugar, como foi deixado.
Quando se fizeram ouvir os ruídos da carruagem chegando e, depois, de gente falando e se dirigindo para a senzala, os negros se aquietaram de uma vez, caindo um grande silêncio sobre o ambiente. De repente, entraram Salúcio, Rômulo